Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos Shalom, orar. bom dia, bom dia. Pastor Alexandre está na área, está sentadinho ali. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelos recursos que tu tens para nós. O Espírito Santo da verdade, nós clamamos o teu mover, o teu agir, clamamos o Espírito de ressurreição e vida, e clamamos, tu que és aquele que abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja, nos adorna, nos santifica, nos leva a avanço. Verdadeiramente, tu és o Senhor dos exércitos. Então, nós precisamos de ti nesse dia mais e mais. Senhor, temos entendido que há uma temporada plena para nós, há uma temporada de vitória para nós, sim, uma temporada de luta, de guerra, para que tenhamos descansos cada vez maiores, Pai. Em nome de Jesus, tu és Deus e Senhor, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então, amados, hoje estávamos falando, né? Conversando para ver como que íamos trazer as palavras, o que íamos fazer, e orando ao Senhor. E aprove ao Senhor que hoje nós vamos falar um pouco a respeito de Esther e a respeito de tempos e estações. Shalom, irmã Mara. Seja bem-vinda. Tempos e estações. Por quê? Porque hoje, às 6 horas da tarde, nós temos uma viração do mês, não é? Shalom, irmã Ângelo. Então, nós vamos nos entender um pouquinho o que cada mês espiritual traz para nós. Cada um deles tem uma característica, tem uma movimentação, e nós estamos num tempo, amados, de inverno. A estação que nós estamos vivendo espiritualmente falando é a estação do inverno. Precisamos entender que, dentro daquilo que são as manifestações de Deus para nós, uma das linguagens proféticas que Deus usa para nós é que somos árvores, e a árvore tem seu próprio ciclo, seu próprio funcionamento, ela depende de um ambiente, ela depende de uma estação para estar plena em cada uma dessas estações. E como somos ali comparados ao Senhor como árvores, né, em Jeremias 17, como chama? Salmo 1. Então, nós vamos vendo que existe sim uma comparação conosco. Até o próprio Cristo é comparado à árvore da vida. Então, sim, há uma manifestação de Deus para as nossas vidas dentro dessa comparação com as árvores, sim, do Senhor. Então, amados, nós queremos que nesse dia haja um entendimento do que estamos querendo trazer da realidade espiritual do tempo de Deus. Deus tem um tempo de produção para as nossas vidas, tem um tempo de descanso, um tempo de colheita, um tempo também de armazenar a colheita, e cada um deles foi marcado por aquilo que está na própria palavra. Mas, às vezes, por conta da cultura, da teologia, né, que nós aprendemos, nós não conseguimos nos expor tanto, ou às vezes não termos esse entendimento a respeito daquilo que Deus tem para nós como plantações de Deus, agricultura, lavoura de Deus, está lá em Coríntios essa palavra. Então, que o Senhor nos traga esclarecimento, clareza hoje para entendermos isso. Então, eu gostaria de trazer, amados, nós estamos hoje, dia 29, a partir das 6 horas da tarde, nós entraremos no mês chamado Shevat. E Shevat, amados, ele tem a sua própria característica. Shevat quer dizer uma vara, como se fosse um cajado, algo de uma admoestação, algo que vem ali para nós erguermos. Tem outras traduções que falam que é um erguer, não é? E o que Deus quer trazer para você e para mim nisso? Ele quer trazer um entendimento, que dentro daquilo que Ele preparou, nós podemos usar a vara do Senhor para trazermos puxar a realidade do céu para as nossas vidas. Aqui na Terra, nós temos a realidade da Terra, nós temos a realidade do tempo cronológico, para a nossa alma temos a realidade do tempo kairos, que são manifestações de prisões espirituais que vão deixando a nossa alma num ciclo de repetição, e nós queremos, às vezes, avançar e não conseguimos. Por quê? Porque há algumas moedas na mão do adversário, há algumas legalidades na mão do adversário. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito de pacificar o nosso passado. Olhe para o teu passado. Ele está na cruz ou ele ainda está vivo? Teu passado ainda rege a sua vida, ou ele está morto debaixo do poder do sangue de Jesus, debaixo de um arrependimento genuíno? Olha o teu passado e veja aquilo que foi produzido pelo seu passado e que pode estar dentro da sua memória, pode estar afetando ainda a sua memória, pode estar trazendo dentro de você coisas que você gostaria de não lembrar, mas que, de repente,
subiram, estão aí, e você não sabe o que fazer com ela. Então, o Senhor, shalom, shalom, pastora Margarida. Então, o que Deus vai trazer para mim e para você? As ferramentas, recursos. Por isso, já entrei na oração falando a respeito dos recursos de Deus para a nossa vitória. Então, Deus tem um recurso chamado tempo. O tempo é o da eternidade, e Ele quer que nós descubramos o que vamos fazer com esse tempo. Como vamos aplicar esse tempo eterno na nossa vida? Como vamos trabalhar esse tempo que vem contra nós para nos destruir, trazendo essas prisões, esses ciclos de repetição na nossa vida? Porque observe a sua vida. Veja que às vezes levamos dia após dia da mesma maneira, semana após semana, mês após mês, ano após ano, 7 anos após 7 anos, décadas, e vamos repetindo gerações, inclusive. A sua mãe foi assim, você é assim, sua filha é assim, e assim vai, não é? Aquelas pessoas marcadas por um tipo de regência, e às vezes a nossa vida até vai piorando, porque não aprendemos a usar. Shalom, shalom, irmã Leidiane, Deus te abençoe. Não aprendemos a usar o que Deus tem, algo para cortar esse ciclo de repetição. Então, dentro disso, eu gostaria de trazer que, inclusive, nós estamos numa estação. Qual é a estação que estamos? Então, vamos lá. A estação que estamos é a estação de inverno. E o que é o inverno? Pense um pouquinho, olhe para fora, procure lembrar das árvores, como elas estão. Elas estão já sem folhas, sem frutos, já estão com aquela aparência, meio que até mortas. Parece, olha, e fala, morreu. Mas, na verdade, não é assim. Ela está se recuperando, ela está tirando toda a bagagem para poder entrar na estação própria, que é a primavera, com toda a sua força. Então, é um tempo em que ela está renovando forças. Então, para nós, é a mesma coisa. É o tempo de deixar ir, é o tempo de deixar cair folhas, resquícios daquilo que não tem mais nenhum proveito na nossa vida, porque vamos entrar numa temporada nova. Vamos florescer, vamos frutificar, vamos ficar cheios de folhas, e daqui a pouco vai aparecer aquilo que o Senhor tem para nós, para nos embelezar e dar alimento para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor, alimento, sombra e tudo mais que uma árvore bem regada tem para oferecer para as pessoas. Então, é exatamente isso, shalom, pastora Daiane, que Deus tem para nós. Então, que entremos nesse lugar de descanso. Então, inverno, pastora, quer dizer que inverno eu me purifico, eu me santifico, eu mergulho em Deus, eu descubro o que Ele tem para mim? Sim, essa é a temporada. E o que mais eu faço? Você sobe para Deus para buscar diante do Senhor quais são os planos dele. Quais são os teus adversários? O que é que está acontecendo na sua vida para que na próxima temporada você entre totalmente com as suas contas zeradas? Então, você sobe em Deus, você começa a olhar, você vai fazer uma planilha daquilo que são os seus próprios objetivos para o ano seguinte, e você vai olhar para você mesmo e falar, bom, isso aqui vai me impedir, aquilo vai me impedir, então eu vou me purificar, eu vou deixar ir. Então, nós tivemos aí um primeiro mês. Qual é o primeiro mês? Então, observe que dentro do inverno nós temos 3 meses. Quais são os 3 meses que Deus preparou para nós? Ele preparou 3 meses, cada um com um nome e uma característica própria, e também um embate. Lembre-se sempre disso. Quando você e eu vamos entrar num território, sempre haverá uma resistência. Quando você entra num lugar, você chega e você fala, bom, eu quero declarar que esse território é meu. Esse território normalmente já tem um dono. E esse dono são os demônios, as manifestações das trevas. Então, você precisa entender que haverá uma resistência. O teu casamento. Você falou, agora eu vou conquistar o meu casamento, ou vou conquistar um relacionamento bom com os meus filhos, eu vou conquistar a minha vida financeira, eu vou conquistar a minha vida por dentro. Mas haverá resistência, porque esse território que você quer entrar, ou essas raízes que você quer fazer entrar mais profundamente nessas terras, para você colocar depois aquilo que é a própria seiva de Deus nesses lugares, haverá resistência. Então, Deus, na sua sabedoria, o que ele fez? Ele entregou para nós quem são os nossos adversários mês após mês. Então, você não vai ficar desferindo socos no ar, você vai saber exatamente qual é o ponto que você tem que bater. Deus não é um Deus incoerente. Ele não vai trazer uma coisa complexa, complicada, onde você não possa aplicá-la. O evangelho de Deus é praticável. O evangelho de Deus é aplicável. Então, ele quer que você entenda, você está no inverno, é o tempo de você se limpar, mergulhar em Deus, subir em Deus, mergulhar para a lavagem,
Subir em Deus para ter entendimento do que está acontecendo, um olho de águia. Faço tudo isso? Faço. Isso é inverno. Agora, ele me deixou 3 meses. Esses 3 meses têm as suas características, os seus confrontos. Então, eu preciso entender o que Deus me dá no mês, por exemplo, que nós estamos hoje encerrando às 6 horas da tarde, que é o mês de Tevet. É o mês onde deveríamos ter um olho bom. Então, se deveríamos ter um olho bom, Tevet quer dizer isso, o que é que vai vir contra mim? O olho mau. O olho da desconfiança, o olho da maledicência, o olho da incredulidade, o olho que vai olhar, aquele olho contaminado. E Deus fala, se os teus olhos forem luminosos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo também estará luminoso, o teu corpo não estará em trevas. Então, o combate é a desconfiança, o combate é algo chamado o Deus do tempo. Ele vai vir para sugar a tua alma, ele vai vir para tirar você do tempo de Deus, porque se nós estamos subindo para planificar a nossa vida, para olhar a nossa vida e falar, eu vou conquistar, o adversário vai trazer um desânimo para nós, porque é o mês da virada, mês de dezembro e janeiro. Você está terminando uma fase e começando outra. Então, o adversário vai falar, vai falar para mim e para você, não veja as coisas dessa maneira. Ele vai levantar a nossa carne, ele vai fazer com que nós olhemos para as coisas e achemos que nada vai acontecer, que nada vai mudar. Olha, o ano terminou, estou começando outro e está tudo do mesmo jeito. Sim, em nome de Jesus, irmã Geni. Ele vai querer que nós olhemos, tá vendo? Por quê? Porque normalmente assim um ciclo de repetição e ficamos desanimados. No começo do ano passado, no ano anterior, nós falamos, eu vou fazer jejum, eu vou conquistar isso, vou conquistar aquilo, mas era tudo vazio. Você não tinha um plano, você não tinha uma estratégia, eu não tinha uma estratégia, mas agora não. Deus está olhando, está falando para mim e para você, eu quero que a minha igreja seja gloriosa, eu quero que a minha igreja entre neste lugar de saber quem eu sou, de saber quem ela tem uma identidade, ela tem um propósito, ela tem um destino, e eu estou trabalhando para isso. Eu não parei de trabalhar. Jesus falou, meu pai trabalha até agora. Então, Deus está trabalhando em Cristo. Ele está ensinando a igreja a tomar posse daquilo que ele já fez por nós. Então, ele vai falar para nós, olhe a tua vida com uma perspectiva boa. Mas, pastora, o ano passado eu perdi ele inteirinho. Eu não consegui nada. Deus está falando, olhe com o olho bom para o lugar certo. Olhe, não permita que aquele que vem para te castrar, que é Cronos, e vem para te comer a tua semente, ele execute juízo sobre você. Não, você executa juízo sobre ele. Você fala, não, você não vai me castrar mais, porque eu tenho uma semeadura para fazer esse ano, e também você não vai comer a semente que já está dentro de mim. Essa é a função do tempo da terra. Essa é a função daquele que vem por confronto. Quem é o confronto? O olho mau, o roubador de energia, o sugador do tempo, aquele que vem para comer sementes. Mas o Senhor está falando, eu tenho um olho bom para você. Levante-se. Use as minhas armas, use as minhas ferramentas. E qual é a ferramenta que ele está dando para nós? A ferramenta de confiarmos que nós podemos executar juízo. Quem é o juízo? Dan, que nós falamos há tanto tempo, que o pastor Alexandre vem batendo nisso, dia após dia, para nos ensinar, decrete juízo, arrasta aquilo que é o seu passado pecaminoso, normatize, pacifique o teu passado, de maneira profunda, arrependimento na profundidade que pecou. Então você entra na presença de Deus e traz o seu passado, onde dói? Onde está te paralisando? Quais são os seus medos? Quais são as suas dificuldades? Onde você sabe que você está travado? Que altar está falando, está enterrado lá uma palavra maligna e ela está regendo a sua vida com aquele burburinho do inferno que te prende e te segura. Esses dias nós fizemos uma sentença, o pastor Alexandre fez um ato profético aqui na igreja, no domingo, eu trouxe a palavra e depois ele falou, irmãos, quem percebe que tem um altar enterrado na sua vida, que está falando e regendo a sua vida, você venha e unja, e venha que nós vamos ungir, a pastora Fátima vai ungir a sua cabeça com óleo, e aí foi uma coisa tremenda. A minha vida passou por uma experiência tremenda. Cheguei em casa e falei para ele, amor, unge aqui a minha testa e ore por mim, porque eu quero que essa voz de tal área pare de falar contra mim. Era o fundamento da minha vida. Qual é o fundamento que ainda está aí? Deus está falando, executa o juízo, porque eu quero levar você para esses lugares altos e você planificar
novo ano, vamos supor, porque agora, daqui a pouco, vai começar verdadeiramente o ano novo, dentro do calendário de Deus. Nós estamos no 11º mês do calendário espiritual. Então, mais um mês, vamos começar um ano verdadeiramente cheio da potência de Deus. Vai acabar o inverno, a primavera vai entrar e você precisa estar forte. Você precisa estar pronto, você precisa estar ranca ali, como eu falo de vez em quando, brincando. Você precisa estar fortão na presença de Deus. Mas o adversário, ele quer mirrar as nossas forças, ele quer arrancar as nossas energias e falar, você não vai fazer nada, porque o teu ciclo, olha para trás. O teu ciclo é de repetição, o teu ciclo é de fracasso. Olha o teu marido, olha a tua casa, olha isso, olha aquilo. Mas nós vamos lembrar dos feitos memoráveis do Senhor e esfregar na cara do adversário e falar, eu não vou me deter na minha carnalidade. Porque é o tempo da carnalidade. Tevete hoje encerra a parte da carnalidade. Nós vamos entrar na parte agora de uma mentalidade maligna, a qual Satanás vai procurar trazer para você e para mim um bombardeio na nossa mente, daqueles que aparentemente são mais pesados do que nós vivemos. É mais pesado do que nós vivemos, porque essa é a regência para essa temporada. Existem várias regências, a temporada do mês, a temporada da tribo, a temporada do confronto, a temporada daquilo que é a carne, daquilo que é o pensamento, daquilo que são as emoções, daquilo que é a ira que vem em nós. Então, cada uma das coisas que nós, como seres humanos, temos, o adversário vai procurar usar as nossas vidas contra nós. E nós estamos sendo agora orientados pelo Senhor para que nós saibamos que tipo de manifestação nós vamos querer no final da nossa vida. Se você pegar ali o livro de Esther, você vai ver que aquele homem, o Amã, ele ficou 1 ano lançando os fogos. Mas o Senhor falou comigo, Esther ficou 1 ano na presença de Deus, se santificando, se purificando, com mirra, com aromas, com bálsamos, com uns ungüentos para trazer ali curas à vida dela, para trazer uma performance diante do rei, que quando ela precisasse ser acionada, ainda que com medo, precisando ser alinhada, ela tivesse o bom cheiro de Cristo para impactar aquele rei e destruir as obras de Satanás, as suas acusações e condenações. 1 ano ele, 1 ano ela. Arai! Deus não vai perder essa batalha, porque Ele está te preparando para isso. Ele está trabalhando a teu favor. O adversário quer se sentenciar no final do inverno e falar para você, olha, acabou. Porque o próximo mês, amados, é o mês onde nós vamos ter exatamente a festa daquilo que Esther teve que fazer para ser verdadeiramente uma celebração, o Purim. Amã estava lançando quer dizer sorte. E ela fez algo chamado Purim, celebração da sorte que o Senhor reverteu. É isso que nós precisamos entender. Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós, como igreja, temos andado acuados. Nós, como igreja, temos andado pensando que o adversário vai sempre ter vitória. Não é assim. Se nós entrarmos verdadeiramente e entendermos aquilo que Deus faz, se você pegar várias vezes na Bíblia, você vai ver o adversário dando as costas para Deus. E há uma ousadia tão tremenda em Deus que ele fala assim, os que estiverem escondidos, eu vou enviar vespões para arrancá-los dos seus esconderijos. O que estiverem camuflados, eu vou dar um jeito de trazer aquilo à luz para que vocês o destruam. Mas nós, como povo de Deus, precisamos entender como Deus funciona. Precisamos nos assentar à presença de Deus, ou ajoelhar, ou deitar, como você queira, e falar, Deus me revela e dá-me um coração manso para entrar em tua presença e receber o que eu preciso para desmanchar os planos das trevas. Não é tremendo? Que Deus tenha preparado uma mulher por 1 ano. Era o protocolo das rainhas. É o protocolo da rainha? Você é a noiva do Cordeiro? Você é a rainha de Deus na terra? Então esse protocolo é para você. É para mim. Não importa a armadilha que Satanás preparou. Importa que o nosso Deus nos livra do laço do passarinheiro. Não importa as estratégias que Satanás bolou contra você. Deus é mais sábio, mais inteligente. Se você pegar o livro de Jó, fala exatamente isso. Ele nos faz mais sábios que as aves do céu. E que, profeticamente falando, significa as aves do céu? Significa os demônios, a mentalidade das trevas. Deus nos faz mais sábios que as aves do céu pelo poder do seu Espírito, que em nós habita. Pelo poder da palavra, que em nós habita. Então, o Senhor está trabalhando a nosso favor. Não sei quanto tempo nós vamos levar para explicar a respeito das estações. Eu quero falar para você, hoje é tempo de virada de mês, é tempo de primícia.
Então, você que tem o hábito, ou se você não tem o hábito, confirme com o Senhor. Senhor, eu quero primiciar. E o que é a primícia? A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, eu anotei aqui, está falando o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encharão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, ore ao Senhor. Senhor, eu quero honrar ao Senhor. Sabe por quê, amado? Se a raiz, a primícia é santa, todo o restante da árvore terá que ser santo. Ou seja, você santifica aquilo que é o primeiro para Deus. O seu ponto, como que é a conta que faz? Divide 30 do seu salário por 30 dias. E você pega um dia e você oferta ao Senhor. E oferte onde o Espírito Santo de Deus te enviar. Não estou pedindo oferta para esse ministério. Fale com Deus, Senhor, onde o Senhor quer que eu primicie? E faça isso com entendimento. Senhor, nessa temporada eu estou executando juízo. Pai, em nome de Jesus, eu quero que meu filho saia das drogas e eu estou me arrependendo pelos vícios da minha casa inteira. Eu estou entrando na tua presença para declarar que meu pai era bêbado, para declarar que meu avô se embriagava, para declarar que a minha mãe era escrava de medicação, para declarar. Faça isso diante do Senhor. Vá quebrando esse altar antigo que está enterrado, está falando contra a tua casa inteira. E aí você primicia de acordo com aquilo que você já plantou no reino de Deus. Todas as semeaduras financeiras que fazemos diante do Senhor são selagens. Ela não é uma troca, são selagens daquilo que eu já derramei diante do Senhor. As pessoas ficam pensando, eu vou lá, pago uma taxa. Ei, não é indulgência, querido. Indulgência, você comprava um pedacinho do céu. Não é isso que Deus está falando. Isso é catolicismo religioso. Isso é religiosidade. O Senhor está falando a respeito de você entrar com uma semente de juízo contra o teu adversário, naquilo que você sabe que você está cativo, a sua casa está cativa, o teu filho está cativo. Ah, pastora, meu filho não tem mais jeito. Internou 15 vezes, pode ter internado 200. Importa que Deus tenha um bom plano para ele. Deus é indesistível. Tudo quanto ele precisava entregar para a humanidade, ele já entregou, que é o Filho amado dele, no seu sacrifício, no seu sangue, na sua ressurreição, na sua ascensão, no derramar do seu Espírito, na sua promessa, eu voltarei. E ele está falando isso por quê? Porque ele nos ama. E nós precisamos aprender a amar a Deus através de uma fé viva, de uma fé eficaz, de uma fé eficiente, de uma fé que puxa aquilo que está nas regiões celestiais para a terra. É disso que Deus está falando, de um povo que verdadeiramente governe. Reinarão em vida através de Jesus Cristo. Em Romanos está escrito isso. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que temos que fazer? Dan. Encerramento hoje, 6 horas. Dan. Juízo. Ele é meu juiz. Ele julga. Então eu recebo o dom da justiça e eu manifesto isso na terra. Eu vou reinar em vida e eu reino através do quê? Da palavra viva que ele me dá e eu coloco por entendimento no meu cotidiano. Deus não é religioso. Ai, como eu já sei da Bíblia. Tudo bem, Satanás também sabe. E ele não faz nada que Deus mandar. Precisamos vencer o espírito da procrastinação, da preguiça espiritual, da letargia espiritual, da passividade espiritual. A má notícia chega e nós falamos, se Deus quiser. Não, Deus quer. A má notícia chega e nós falamos, ó dia, ó céu, ó dor. Eu não estou depreciando nem tirando sarro do seu problema. Eu estou falando de um comportamento que precisa ser mudado. A má notícia chegou, firme está o meu coração. O pastor Alexandre falou que daqui a pouco precisamos começar a pregar a respeito de que os dias são maus e ficarão piores. Ele falou, precisamos alertar a igreja daquilo que virá. Porque nós vamos ter muitos embates. Agora, se a igreja estiver aquela igreja vitimizada, aquela igreja acuada, aquela igreja sem nenhuma manifestação do poder de Deus, nós vamos ter problemas e problemas sérios, nós vamos apostatar da fé, porque vamos achar que Deus não está nos guardando, porque o anúncio dos rumores de guerra, o anúncio da vinda de Cristo, o anúncio da grande tribulação está muito próximo e as coisas já estão acontecendo. As perseguições vão aumentar. E quando vier esse fogo ardente, como disse Pedro, olha, não estranhe esse fogo ardente que está no meio de vocês. Tem muita gente passando por isso.
Então, quando esse fogo ardente que nos tirar dos nossos problemas caseiros, vamos colocar assim, marido, filho, finanças, e nós tivermos que enfrentar governos, nos chamando para a batalha, mandando-nos negar a Cristo, fazendo perseguições, não falem de Jesus, fechando as redes sociais, colocando as coisas de uma maneira onde fique complicado sair, tirar o nariz para fora para ser crente. Como nós vamos fazer? Veja hoje nas escolas, nós mandamos os nossos filhos para a escola e eles estão sendo emudecidos, estão sendo calados. Ai, mas você vai falar de Jesus? Nós sempre falamos de uma sobrinha nossa, ela foi lá na festa do Halloween, ela escreveu, Deus é maior. Ela escreveu. Só que lá ela não pode falar que ela não é do partido do momento. Lá ela não pode se expressar com o seu livre arbítrio que ela deveria ter, a sua livre expressão de quem ela é. Ela não pode se expressar, porque senão o que vai acontecer com ela? Ela vai ser taxada. Atendemos pessoas que estão na faculdade, que estão estudando para medicina, querem entrar na faculdade, já estão sofrendo bullying no terceiro colegial, no último ano. Porque, na verdade, a grande massa pensa diferente do que nós pensamos. O novo normal está aí. E eu e você, como vamos fazer? Você está preparado? A palavra de Deus no livro de Jeremias diz, Jeremias se lamentando diante do Senhor. Senhor, esse povo, Senhor, está tudo errado. Senhor me iludiu e iludido eu fiquei. E aí o Senhor falou para ele, Jeremias, meu profeta, chorão, se você está assim, com esses que andam a pé, imagine quando vierem os que estão a cavalo, ou seja, com instrumentos de guerra pesado. Então, o Senhor, ele quer equipar a sua igreja. Então, não se furte de chacoalhar a tua mentalidade religiosa. Não corra do lugar onde Deus está falando, isso aqui é novo, pegue. Não é um novo evangelho, é uma nova maneira de caminhar dentro do mesmo evangelho, com uma mente esclarecida daquilo que Deus quer que você tome por providência de Deus, por recurso da palavra de Deus. Eu tenho esse recurso, então vou levantar a minha espada. Em nome de Jesus, Senhor, a espada, ela está nas minhas mãos, mas ela é tua. Ajuda-me a manejar bem a espada da verdade. Obreiro de que não tem do que se envergonhar e maneja muito bem a palavra da verdade. Porque o Espírito manejará a palavra da verdade em nós. Então, amados, nós estamos falando de tempos e estações, mas não é para você ir lá procurar isso, para se arraigar a esse ensino e depois se perder na cabala. Nós estamos falando isso, que são recursos da parte de Deus para termos uma certa antecipação do que o adversário vai fazer. Deus está falando para você, olha, o mês de Tebete está encerrando, é Dan, mas Dan é a primeira tribo de um bloco de 3 tribos, então o estandarte dela, imagine um exército, e Deus separou as tribos dele em 4 grandes blocos, de 3 tribos. Então, esse bloco que nós estamos vivendo agora é um bloco que tem Dan que sai à frente. Dan sai com seu estandarte, ele sai com a sua letra, ele sai com as suas manifestações e características. A próxima tribo, amados, é a tribo de Asser, e a próxima é Adar. Estão todas debaixo da regência da tribo de Dan. Deus continua julgando. Por 3 meses, Deus estará julgando. Próxima tribo, qual é? É a tribo de Shevat. E Shevat, acho que eu já falei aqui, é uma vara, já falei. E a próxima tribo, sabe qual é? É a tribo de Adar. Sabe o que representa ela? Glorioso. Então, Deus está falando, se você entra no meu juízo, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, quando se encerrar o mês, haverá uma glória sobre você, porque você executou juízo. Você entende o que Deus está te falando? E aí você vai entrar no primeiro mês, que é o mês de Abib, você vai estar pleno. Você vai ter uma espiga bem granada. Você vai estar maravilhosamente preparado para a guerra, porque os teus adversários já foram sentenciados. E quer ver uma passagem que ilustra muito bem isso? Josafá. Ele foi à presença de Deus, falou para Deus dos seus problemas, denunciou os adversários, e depois ele buscou a estratégia de Deus, e Deus falou para ele, agora põe os cantores à frente. Você não vai ter que pelejar. Tomou o conselho ali com o povo, foi se envolvendo na peleja, e quando ele teve que sair, os inimigos foram mortos pelo Senhor. É disso que ele está falando. Entre na minha presença, põe a casa em ordem, deixa eu ser glorioso por você. E eu vou exterminar os teus adversários. E quando você perceber, só haverá os despojos. E você vai lá pegar. É isso que eu quero. Uma igreja que encha de peito, no seu peito, as insígnias dos adversários. Porque tem despojo para você. Você é minha rainha.
E eu quero que você despoje os teus inimigos. Essa é a palavra de Deus para nós. Cristo fez o primeiro e cabal despojo que precisávamos que ele fizesse. Ele venceu o adversário na casa dele. Daqui a chave do inferno da morte. Você não tem mais tutoria sobre o meu povo. Você não tem mais tutoria sobre a minha criação. Eu coloco todas as coisas em ordem, debaixo do poder da minha morte e ressurreição. Eu paguei a dívida. Solta eles. Jesus fez isso. E agora ele está falando para nós, reina em vida. Pegue as chaves. Trabalhe a meu favor. Imponha o meu reino. Caminhe como igreja triunfante. Caminhe como igreja gloriosa. Deixa eu te ensinar como você vai reger. Você vai reger fazendo isso. Josafá apresentou o seu problema, ele viu, percebeu, havia um ajuntamento terrível. Era um ajuntamento, eram várias nações ali, ó. Todas para saquearem Josafá. E eram irmãos, viu? Pessoas que Josafá havia, que o povo de Deus havia, como que eu posso dizer, preservado quando estavam saindo do Egito. Deus falou, não mexe com eles. Não mexe com eles, deixa eles aí. Só que depois eles vieram contra Josafá. Josafá falou para Deus, trouxe a memória de Deus. Esse próximo mês que nós vamos entrar, que é o mês de Shevat, é o mês de memória. Sabe qual é a maior característica desse mês? Intercessão. É se colocar no meio. O que é interceder? Inter quer dizer entre algo. Você vai entrar entre Deus e o teu adversário e aquilo que ele quer fazer com a tua casa. Você vai entrar entre Deus e aquilo que está chegando até você, da palavra de Deus para você pôr a casa em ordem. Depois que você recebe da parte de Deus, Deus te enche. Você está aqui com a mão vazia, mas você foi até o Senhor. E Deus começa a falar para você, filha, tem muito rancor no teu coração. Filha, tem dívidas na casa do teu pai, da parte de adultério que você precisa limpar. Filha, o Senhor começa a falar. Minha rainha, é Amã que está pelejando contra você. Vai lá e denuncia ele diante de Deus. Então, aí você vai chegar diante de Deus, você vai poder denunciar o teu adversário. Você fala para Deus, Deus, esse adversário faz 1 ano que está preparando sortes contra mim, mas eu preciso sentenciá-lo. É esse feio e mau Amã. É isso que Deus está falando. Depois que você faz isso e você denuncia, você saiu com a sua mão cheia daquilo que Deus quer que você faça. Mordecai fez isso por Esther. Ele alinhou Esther, ele pegou tudo que Deus queria que ela fizesse e colocou nas mãos dela. E ela foi lá e intercedeu. É disso que nós estamos falando. O próximo mês, uma das características do próximo mês é tzadik, quer dizer justiça. A palavra quer dizer justiça. E dentro daquilo que é a simbologia, é um homem de mãos levantadas, orando, intercessão. Colocar-se no meio de situações onde o adversário fala, eu vou tragar, você vai falar, não vai nada. Onde nós estávamos conversando com uma irmã e me trouxe uma virtude da parte de Deus, então, enquanto estava conversando com ela. E depois, mais tarde um pouco, a gente ia, nesse mesmo atendimento, eu ia entrar nesse atendimento, uma irmã falou, estou passando por isso. E o adversário me deu uma intercessão. Havia um espírito de morte. Ela estava passando por um procedimento cirúrgico, uma sensação de medo, uma reivindicação maligna de tudo aquilo que foi cirurgia, que a família fez, todas essas coisas do sangue derramado, o Senhor me deu uma intercessão. Então, pelo discernimento de espíritos, o Senhor me deu uma intercessão precisa. E eu entrei naquele lugar e falei, vocês, sim, assim, solta! E a irmã, depois, estou melhor. Agora, logicamente, tem o tempo da convalescença, da recuperação, mas estamos pedindo para que o Senhor lhe afofe a cama. Foi maravilhoso o testemunho dela. E a outra irmã, conforme fomos conversando, o Senhor falou, ei, essa irmã tem obras de justiça na minha vida, na minha presença. Ela tem obras de justiça diante de mim. Eu fui alimentado pelas obras de justiça dela. Porque ela foi falando, eu lutei tanto, eu fiz tanto, eu busquei pelos meus filhos e agora parece que as minhas mãos estão vazias. E o Senhor falou para mim, fala para ela do que você falou de Abraão no domingo. E eu falei para ela do que o Senhor falou para mim de Abraão no domingo. Talvez essa parte não tenha sido gravada, porque tivemos um probleminha com a gravação. Mas eu quero te colocar hoje a mesma palavra. Você tem um altar levantado cheio de oração? Ah, pastora, faz 20 anos que eu oro pelo meu marido. Ah, pastora, faz 15 que eu oro pelo meu filho. Pastora, faz 1 mês que eu estou orando pelo o destino profético da minha casa, da minha igreja. E aí, o que o Senhor... Sim, irmãzinha. E aí, o que o Senhor vai falar para você?
A palavra de Deus para Abraão foi: sai da tua tenda e olha para fora. E conte as estrelas se puder. E se você olhar lá, você vai ver que é de dia. E aí eu falei assim, Senhor, me dá entendimento disso. Por que o Senhor mandou esse homem ir contar estrelas de dia? O que o Senhor mostrou para ele? Existem muitas coisas que as pessoas falam. Eu vou ficar na revelação que Deus me deu. Cada uma tem a sua revelação. Eu tenho a minha e eu creio que ela é bíblica. Abraão teve que esperar anoitecer para ser obediente a Deus, para poder contar as estrelas. E qual era o maior problema que Abraão precisava vencer? O tempo. Isaac não estava pronto para sair das suas entranhas. E ele teve que esperar 25 anos. Deus estava falando para ele, enquanto você espera, eu assino a sua carta de fertilidade. Eu assino a carta de colocar no ventre da tua esposa sangue novamente para que vocês gerem. Era isso que Deus estava fazendo. Enquanto Adão pacientemente, o Senhor me mandou contar, eu vou ficar aqui. Enquanto você está erguendo altares ao Senhor, Ele está tomando tudo isso por justiça. Tome posse dessa palavra. Deus está levantando o teu altar através de tudo aquilo que você semeou. Tem famílias aqui, amados, que nós conhecemos, que havia altares de choro e de pranto. Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Pessoas que estavam como aquela mulher que, quando Jesus morreu, falou: vou fazer as especiarias e vou levar lá para embalsamar o corpo dele. Ela foi buscar um Jesus morto, mas ela estava indo buscar a Cristo. Na mente dela, ele estava morto. Mas ela se preparou, fez as especiarias, fez tudo aquilo que ela achava que devia levar ao Deus que ela havia amado de todo o seu coração. A mulher que tinha sido expelido 7 demônios dela. Havia um altar de justiça dentro do coração dela. E Deus falou, ela vai manifestar esse altar, porque eu vou ativar o altar dela. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Pegue todas as tuas orações diante do Senhor e fala, é hoje. É hoje, Senhor. Ai, pastora, mas faz 15 dias que eu estou nesse negócio de orar. Pegue as tuas orações. Deixe Deus ser a justiça dentro das tuas orações. Não se importe com a quantidade, se importe com a qualidade do que você entregou a Deus. Se você foi lá, ficou 5 minutos com fé e apresentou para Deus e não viu resposta, Deus está falando, te exadique. Eu serei a tua justiça. Justo pelo injusto. Eu estou levantando altares que silenciem as vozes dos altares enterrados, geracionais ou que você mesmo produziu. Eu estou trazendo um tempo novo, porque eu quero que você comece a BIB, que é o próximo mês, ou o primeiro mês do próximo ano, eu quero que você comece com a tua força plena, uma espiga cheia no lugar de intimidade. É isso que Deus está falando para nós. Quem nós somos? Qual é a tua identidade? Vai resgatar isso. Às vezes estamos chorando ainda por conta de uma identidade deformada. Ai, ninguém me ama. Sou filho bastardo. Não tenho pai. Ou não tenho mãe. Eu sou órfão. Deus está falando, resolve isso. Para de empurrar isso com a barriga. Para de procrastinar. Para de ser passivo. Não consegui assistir o apóstolo ontem, mas ele estava falando da passividade de Acabe. E ele falou que a passividade é a porta para todo tipo de endemoniamento. Porque nós vamos aceitando. Ai, tudo bem, eu sou assim mesmo. E aí o adversário vai só montando em cima da gente. Só se apropriando daquilo que nós vamos dando território. Então, amados, é isso que Deus quer falar hoje para a sua igreja. Se levante no poder de Deus. Deixa eu estabelecer justiça, porque a glória vai chegar. A dar vai chegar. E eu vou executar purinho os seus adversários. As boas notícias vão sair muito apressadamente. Os carros, os cavalos do próprio rei vão anunciar ao rei da Babilônia que as portas dele estão queimadas a fogo. Os homens de guerra estão amedrontados. A cidade está cercada. Sabe por quê? Porque o Senhor mandou um mensageiro após outro mensageiro. Jeremias 51, 31, se eu não me engano. Vai falar disso. Sai um correio ao encontro de outro correio. Um mensageiro ao encontro de outro mensageiro. Para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada. Os valos estão ocupados. As portas foram queimadas a fogo. E os valentes de guerra estão amedrontados. Deus está contando com você para fazer isso. E comigo. Não transfira a responsabilidade. Ah, é minha esposa que vai fazer. Não, é você. Ai, o meu pastor. É você.
Ah, é minha filha, é você. Ah, mas fulano é mais... É você. Você. Não tem pastor mais entendido, mais ungido, mais vice-deus, não tem. Não tem marido, ninguém, amados. O que está sobre os teus ombros é para você fazer, é intransferível. É como cadeira de dentista. Não dá para mudar o paciente. É isso mesmo que Deus está falando. Deus está te chamando para entrar num lugar onde a vara de Deus se estabeleça, a justiça de Deus, o Shevat de Deus, que é esse mês que nós estamos entrando hoje, às 18 horas desse mês. Ah, pastora, mas isso não é ritual judaizante? Não, não é ritual judaizante, porque não estamos falando de judaísmo, estamos falando dos princípios eternos que estão na palavra de Deus. Ele fala, as minhas são as festas, a lua nova é minha, sou eu que estabeleço um calendário espiritual, não é Gregório que estabelece um calendário espiritual. Não é o calendário gregoriano que rege a tua vida. Nós temos um calendário espiritual para reger a nossa vida. Ele tem um nome próprio para cada mês, ele tem um confronto próprio para cada mês, que inclusive é o calendário gregoriano que faz com que o confronto venha sobre as nossas vidas. O confronto desse mês, qual é? É uma mentalidade. Se você pegar lá dentro das manifestações, será o signo de Aquários. E pastor, agora eu percebi mesmo que a pastora está... Não estou nada. Eu estou falando para você, o território que você vai entrar é um confronto contra a tua mente. Não é para você ir consultar Aquários, é para você consultar a Bíblia e como você vai vencer a mentalidade maligna que quer se estabelecer com toda a força, com mais força nesse mês. Ele é o distribuidor de estratégias. Ele é o distribuidor de mentalidades. Ele é aquele que distribui o novo normal. Ele é aquilo que quer que a gente normatize aquilo que não tem como normatizar. As coisas que os irmãos têm visto, as aberrações, homens se transformando em animais, em cavalo, em boi, em cachorro, em tudo quanto é bicho. Pessoas com coleira no pescoço latindo. Satanás. Que ódio. Meu Deus. Você vai ver homens, mulheres com saltos dessa altura, não que tenha algum problema com salto, não tenho, até gosto muito de salto. Homens andando, com aquelas mulheres andando todas, como diz a palavra de Deus, né? Com os seus chocalhos, chocalhos, uma coisa assim, fazendo barulho com o sininho. Tem um nome certo, mas eu esqueci. E elas vão andando e põem lá um homem na coleira, e eles andam assim, ó, de joelhos. E aí o microfone perguntando para ele, por que você está fazendo isso? Porque eu gosto. E aí a moça fala um monte de coisas horríveis para aquele homem que está vestido de cachorro, só com o rosto de fora e se arrastando e acha isso bonito. É esse tipo de adversário que você e eu temos enfrentado. Talvez ele não chegue com essa aberração até a sua mente, mas ele vai chegar com muita sutileza, principalmente para aqueles que estão já no nível de santificação um pouco mais alto. Logicamente, ele não vai chegar com uma manifestação tão grotesca dessa, mas ele vai chegar com sutilezas. E a minha raiva, amados, verdadeiramente a minha indignação é de ver a humanidade caminhando para esse tipo de coisa. É ver a criação de Deus, a criatura, sendo tão envaidecida e ensoberbecida e orgulhosa a um ponto que fique tão cega, que Satanás vem com a sua mentalidade maligna e coloca que, ao invés dela ter a imagem e semelhança de Deus, ela tem a imagem de um animal. Essa é a minha indignação e meu ódio. Amamos as pessoas, mas não queremos que elas estejam debaixo de tamanha afronta ao Senhor nosso Deus. Então, amados, que nós estejamos firmes naquilo que tem para nós nessa temporada. E nós vamos continuar falando um pouco a respeito da regência, dos tempos e das estações da nossa vida, de acordo com o comando aí do Senhor e do pastor Alexandre. Mas eu quero dizer mais uma coisa, nós vamos ter ceias às sextas-feiras, não é? Por quê? Porque uma das características da tribo de Asser é pão e vinho. Então, nós vamos nos apresentar diante de Deus dessa maneira, em nome de Jesus. Vamos trazer diante do Senhor essa manifestação. Dá juízo, nós continuamos no juízo. A Asser, ele traz a manifestação do pão e do vinho, fortalecimento, memória de quem é Cristo. Trazer a memória diante do Senhor para que ele execute justiça.
Ele executará a justiça, não somos nós. Mas nós precisaremos lembrar ao Senhor. Isaías 43. Entra comigo em juízo, para que possa justificar-te. Desperta-me a memória. Nós vamos trazer a memória do Senhor. Aquilo que temos de pecaminosidade. Vamos fazer as intercessões. Vamos nos colocar entre Deus e aqueles que estão sendo perseguidos pelo adversário. Vamos falar, Deus, contigo está o perdão. Nós nos apresentamos diante de Deus, recebemos o teu perdão. Depois que recebemos o perdão, nós voltamos para o adversário e falamos para ele, escuta aqui, Satanás, acabou. Entendeu como vamos fazer? Você vai entrar diante do Senhor para receber de Deus os entraves que estão na sua vida. Os altares que tiveram um fundamento enterrado na sua vida e na minha vida. Vamos pedir para Deus trazer a revelada. Recebermos a orientação da parte de Deus e executarmos o juízo diante dos nossos adversários. Pastora, mas eu fiz isso já, o pastor Alexandre pregou tantas vezes, então nós vamos aprofundar, através de alguns fundamentos de intercessão, através do como. Muitas pessoas têm perguntado para o pastor Alexandre, mas pastor, como? É dessa maneira. Nós vamos trazer aí algumas manifestações do como executar esse juízo. Como vamos trabalhar essa temporada em Deus, em nome de Jesus. Amém? O pastor Alexandre vai falar? Então, vamos orar em nome de Jesus. Vamos já dar uma sentença diante do adversário. Nós vamos pedir para o nosso Deus trabalhar ali, Deuteronômio 7, a respeito dele trazer o adversário. Portanto, querido, querida, não se assuste se chegar alguma má notícia. Porque às vezes nós pensamos que a má notícia é para destruição. A má notícia não é para destruição. A má notícia é para revelar quem é o teu adversário. Porque às vezes o seu adversário está camuflado. Às vezes o teu filho, a tua filha, me lembra uma vez que uma irmã chegou para mim e falou assim, pastora, chorando, você não sabe o que aconteceu, uma tragédia. Não, o que aconteceu? Aí ela falou, eu descobri que meu filho está fornicando. Aí eu falei para ela, irmã, vamos ver a maneira de Deus? Esse adversário estava oculto aos teus olhos. É um pecado que vai plantar para a próxima geração. Você acha que Deus, como mãe dele, intercessora dele, gostaria que você ficasse sem saber que teu filho está fornicando? Ou você acha que Deus gostaria que você soubesse e tomasse uma providência espiritual sobre isso? Não é para você ir lá passar sermão para o seu filho. É para você ir, pôr o seu joelho no chão e gerar a santificação da sexualidade do corpo do teu filho. Entende? Aí, se Deus te der uma palavra, você vai falar. Mas sentencie esse adversário. Ela entendeu. É disso que eu estou falando. Não é para nós sairmos correndo com a saia na cabeça, falando, não, querido. A má notícia vem e é o Espírito Santo que está trazendo para você. Onde são os altares que o adversário está segurando a tua casa e a tua vida? Então, se prepare a tua alma para uma notícia. Ah, pastora, mas e se eu ficar sabendo que meu marido adulterou? Era um adversário escondido. Ah, mas se eu ficar sabendo que tem um funcionário da minha empresa que me rouba? Era um adversário escondido. Ah, mas se eu ficar sabendo... Tenha firmeza no Senhor. Tenha entendimento. Não é para entrarmos em desespero e sairmos vitimizados da situação. Ah, e se eu descobrir que tem um pastor que está falando mal de mim? Você já vai saber quem é o teu adversário na boca desse pastor. Não é? Não é o pastor, mas o que está na boca dele. Tenha paz. Tenha paz. Muita paz. Deus não é irresponsável. Se ele te trouxer uma notícia, você já tem condições de vencer uma notícia. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar o teu povo diante de ti. Senhor, sabemos que tu tens algo tremendo, algo novo, algo maravilhoso para fazer a nosso favor, algo glorioso, Pai. E tu estás nos levando de fé em fé, de glória em glória, nos ensinando a esperar, porque a espera, como diz lá em Hebreus capítulo 11, ela fala que o firme fundamento da fé é o esperar sem ver. Coisas que se esperam, mas não se veem. E eu creio que Abraão, esperando o anoitecer para contar a estrela, estava exatamente fazendo isso, gerando fé no coração dele e olhando, eu vou esperar, meu Deus mandou eu contar, eu vou esperar. E essa espera foi creditada para Abraão como justiça.
Então, meu Pai, em nome de Jesus, toma as nossas esperas nas tuas mãos. Pai, às vezes a espera, como diz a tua palavra, nos adoeceu. A esperança adiada adoece o coração. Mas hoje nos ajuda a olhar a esperança adiada de uma nova maneira. Olhando verdadeiramente o que estamos esperando, e aí a murmuração saia dos nossos lábios e nós agora nos assentemos, como conjecturando, vemos Abrão assentado, esperando o tempo para contar as estrelas e falar, sim, meu Deus falou que a minha descendência será como as estrelas do céu, então eu vou esperar, para ver se eu posso voltar. E depois, na quinta, na sexta, na 10ª, já me perdi. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Cai. Traz a tua justiça no meio do teu povo, a começar no meu coração, no meu esposo, Mateus, meu filho, Letícia, e a minha casa, a nossa igreja, o Ministério Morra, Paternidade Aljava, Pai querido Oséias, cada uma das famílias que aqui estão ou que ouvirão depois, a começar de nós, traz, Senhor, essa semente da espera, mas na expectativa que nós veremos tudo cumprido. Porque Abraão, Senhor, ele não viu cumprida a promessa, mas ele creu. E verdadeiramente, ele não viu a multidão, mas ele viu que a semente dele vingou. Isaac apareceu. E por tua graça e poder, Isaac foi multiplicado. Então, é isso que nós precisamos, Pai. Uma fé que espera para que haja multiplicação. Em nome de Jesus. Já vai tirando todo mimimi do nosso coração. Porque tu vais nos acertar, Senhor. Tu vais trazer aquilo que são os ajustes para a nossa vida, Pai. Então, vai tirando toda a fragilidade do nosso coração, no sentido de desmontarmos, querer desistir no meio das más notícias. Não, Senhor, mas dá-nos um coração firme. Repreendemos todo acabe de nós. Repreendemos toda a manifestação da manipulação passiva dentro de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, queremos reagir. E que esses espíritos de letargia, esses espíritos de preguiça espiritual que empurram as nossas vidas, ó Rei da Glória, a ciclos de repetição, sejam verdadeiramente vencidos. Que o poder de castrar, que estava nessa temporada, de comer a semente, seja totalmente aniquilado. E que o poder de julgar de acordo com aquilo que é a justiça de Deus venha sobre nós, porque entregaremos tudo a Ti. Faz essa obra nas nossas vidas, Pai, porque precisamos, Tu és Deus, Tu és bom. Em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Deus. Amém, amados? Amém, em nome de Jesus. Até amanhã. Vamos ver como o Senhor vai nos encaminhar amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Até mais. Fiquem com Deus. Aleluia. Amém?